Hoje a gente vai conhecer a história de um herói brasileiro, talvez um nome que nem todo mundo conheça, mas o legado dele? Ah, esse tá em todos os estádios do mundo, com certeza. Para começar, vamos direto para a Finlândia. Olimpíadas de Helsinki, 1952. Foi ali que o nome de Adhemar Ferreira da Silva ficou gravado para sempre na história. Imagina só a cena. Final do salto triplo. Em uma única tarde, uma tarde só. O Adhemar quebrou o recorde mundial. Não foi uma vez nem duas, foram incríveis 4 vezes. 4. E o mais legal é ouvir o próprio Adhemar contando, a multidão gritando o nome dele. Da Silva, da Silva! E aí um juiz chega e fala para ele dar uma volta na pista, porque o público estava pedindo. Pensa bem, isso era algo totalmente inédito, nunca tinha acontecido antes. Pois é, aquela volta que hoje a gente acha tão comum, a volta olímpica, foi ele quem inventou, naquele exato momento. É, uma tradição que nasceu ali, com ele. Mas a pergunta que fica é, como é que ele chegou até esse ponto, né? Qual é a história por trás desse campeão? Para entender, a gente precisa voltar no tempo, lá para o começo de tudo, em São Paulo. E a história dele começa com um contraste bem grande, aliás. De um lado, tinha a lenda da família, sabe? Aquela história que contavam de que ele era descendente de realeza africana, um príncipe do Congo. Mas a realidade era bem diferente. Ele era filho de um ferroviário com uma governanta e morava no porão de uma casa no bairro da Casa Verde. Olha só que dualidade. E como quase todo garoto brasileiro, o primeiro amor dele não foi o atletismo, não. Foi o futebol. Ele até ajudou a fundar um clube no bairro dele e jogava lá. Até que um dia, acontece uma coisa curiosa. Um amigo aponta para um corredor na pista, um atleta. E o Adhemar, ele ficou fascinado. Não com o esporte em si no primeiro momento, mas com a palavra atleta. Ele achou a palavra tão bonita, tão forte, que decidiu na hora. É isso, eu quero ser atleta também. Simples assim. Uma palavra mudou tudo. Bom, a partir dessa decisão, as coisas aconteceram numa velocidade absurda, porque o talento natural dele era uma coisa de outro mundo, simplesmente inegável. Olha só essa cronologia do primeiro ano dele no salto triplo, em 47. No primeiro salto, já foi muito além de esperado por um novato. 3 dias depois, saltou ainda mais longe. Em menos de um mês, já era campeão juvenil. E com 2 meses de treino, 2 meses, ele se tornou campeão paulista. É uma ascensão meteórica, né? De desconhecido para campeão em um piscar de olhos. E claro, com esse desempenho todo, não demorou muito. Em 1948, com só um ano de esporte, ele já estava classificado para as Olimpíadas de Londres. Foi um salto, literal e figurado, que colocou ele no palco mundial. Mas essa jornada, como a gente vai ver, teria muitos altos, claro, mas também alguns desafios bem complicados. E é aqui que a história dele ganha contornos ainda mais complexos. A carreira do Adhemar foi marcada por essa dualidade. De um lado, a glória, o sucesso imenso representando o Brasil, e do outro, umas batalhas bem difíceis aqui dentro de casa. Vamos aos feitos. Ele não ganhou só uma vez. Foi ouro em Helsinki em 52 e depois ouro de novo em Melbourne em 56. Bicampeão olímpico. Um orgulho gigantesco para o Brasil. A gente poderia pensar, bom, um herói desses devia ser celebrado por todo mundo, certo? Pois é, mas não foi bem assim. A fama lá fora não protegeu o Adhemar de umas brigas políticas bem chatas na cidade dele, em São Paulo. Olha que situação surreal. Em 53, ele foi para o Chile competir, representando o Brasil. E o que aconteceu? O então prefeito de São Paulo, Jânio Quadros, cortou o salário dele porque ele estava ausente do trabalho na prefeitura. O Adhemar, claro, foi a público reclamar da injustiça e o resultado foi demitido. A coisa foi tão absurda que um jornal americano chegou a perguntar: quem é esse prefeito maluco? Mostra bem o tratamento que um herói nacional recebia. E os dilemas não pararam por aí. Depois da vitória em 52, fizeram uma vaquinha pública para dar uma casa para ele de presente. Um gesto lindo, né? Só que tinha um problema. As regras do amadorismo na época eram super rígidas. Se ele aceitasse a casa, seria considerado profissional. Teria que devolver a medalha e... fim de carreira. Era uma escolha impossível, dar um lar para a família ou seguir com o sonho olímpico. E a decisão dele foi pela carreira. A própria mãe dele, Dona Augusta, a apoiou. Disse para ele que aquela casa talvez não trouxesse a felicidade que eles esperavam. E assim, ele recusou o presente para continuar competindo pelo Brasil. Que integridade, né?
Agora a gente avança para o final da carreira dele como atleta, para falar do legado poderoso que ele deixou. Chegamos às Olimpíadas de Roma em 1960, a quarta dele. Só que dessa vez o Ademar não foi bem, nem conseguiu chegar na final. O que ninguém sabia, nem ele mesmo, é que tinha algo muito sério acontecendo com a saúde dele. Mas o mais incrível vem agora. Mesmo sem um bom resultado, na hora em que ele saiu da pista, o estádio inteiro, se levantou e aplaudiu de pé. Foi uma ovação estrondosa, um adeus emocionante. Aquele aplauso não era pelo resultado do dia, era pela carreira inteira. Era um mundo homenageando uma lenda. E a explicação para o desempenho ruim em Roma vem uns 3 meses depois. O diagnóstico de tuberculose ganglionar, uma doença que causa uma anemia profunda. O médico foi direto. Agora eu entendi por que você não foi bem em Roma. Seu corpo já estava lutando contra a doença. Isso não só explicou tudo, como também jogou luz na falta de cuidado médico que os atletas tinham naquela época. E o legado dele? Bom, é visível até hoje. Sabe as 2 estrelas douradas na bandeira do São Paulo Futebol Clube? O time do coração dele? Elas não são de futebol. Elas representam os 2 recordes mundiais do Ademar. O legado dele está literalmente costurado ali, na bandeira do clube. Uma homenagem eterna para o homem que se apaixonou pela palavra atleta e se tornou um dos maiores de todos os tempos. A história do Ademar foi uma das muitas registradas pelo Museu da Pessoa, uma iniciativa incrível que mostra que toda vida tem uma história que merece ser contada. E isso faz a gente pensar: quantas outras histórias de heróis como Ademar ainda estão por aí, esperando para serem ouvidas?